O Gente da Gente. Esse é o programa que traz à TV Candidez para mostrar um pouco da nossa história. A gente que ajudou a construir a pujança desta princesa do Oeste, a nossa querida cidade do Divino. Aqui a gente conta a vida das pessoas desde a mais tenra idade, desde a infância, os atropelos da vida, a passagem de etapa por etapa até chegar no que é hoje, tanto a cidade como as pessoas. E hoje nós vamos trazer aqui ele que passou por todas essas etapas que a vida lhe ofereceu e que hoje é um empresário de sucesso. No ramo dos colchões, ele há não muito tempo implantou em Divinópolis a Doutor Sono, uma loja especializada em colchões. Uma rede de lojas, são 3 lojas aqui e uma na cidade de Formiga. E a gente tem certeza, né, que outras virão e que será ainda maior o sucesso de Rômulo Cunha. Onde você nasceu, agora a data, outros detalhes, aí é por sua conta, se você quiser revelar. Eu nasci em São Gonçalo do Pará e aos 9 anos nós viemos para Divinópolis. Minha família, meu pai tinha uma indústria de calçado e nós viemos para Divinópolis. Foi onde começou a minha trajetória, já aqui, já aos 9 anos, trabalhando na sapataria na indústria de calçado do meu pai. Ô Rômulo, até esses 9 anos, por exemplo, os primeiros estudos, né, as primeiras coisas que você viu na vida, o que mais ficou no fundo da sua alma? Olha, eu fiz a escola, que era o primário, né, na escola Grupo Joaquim Nabuco. Tem grandes lembranças, grandes professores, Dona Margarida de Freitas, Dona Maria José Santos, que sim, foi uma pessoa que teve uma influência muito grande na minha vida, melhorar a letra, gostar de leitura, uma pessoa que teve uma influência muito grande, Dona Margarida de Freitas também. Então, assim, foi uma passagem muito boa pela escola, né? Lembro de Dona Helena, que era diretora, Dona Veneza, mãe do Pancho, né? Que era também vice-diretora. Então, foi uma época muito saudável, que eu lembro com muito carinho dessa época minha de escola. Aquela coisa que toda criança faz, né? Aqueles pequenos detalhes que a gente nunca esquece, as missas, a primeira comunhão, né? Porque a gente vem de uma era diferente. É lógico, primeira comunhão, apesar que minha primeira comunhão foi feita em São Gonçalo do Pará, né? Porque você fazia aos 7 anos, você fazia a primeira comunhão em São Gonçalo, mas aqui, missa das 8h30, que a gente não esquece, Frei Isidro, que ministrava a missa aí, e a molecada ia de lá, ia para o campo da escola jogar pelada, tudo menino, né? Mas assim, eu desde criança, meu pai foi muito exigente na vida do nosso criança. Eu, aos 9 anos a gente já ia para a indústria de calçado, passar grison em sapato. Grison era uma tinta para ficar brilhante o sapato. Meu pai mandava muito sapato estava na época que estava começando a Cidade Nova lá em Belo Horizonte, Venda Nova. Venda Nova. Então meu pai mandava muito calçado para lá e eu que passava esse grison. Então desde 9 anos, mas depois ele abriu um comérciozinho de calçado na Rua Goiás e eu saía da escola já com 11 anos, eu gostava de ir para lá vender calçado, participar da venda. E aí eu vi que eu já tinha uma vocação para a área de venda. Ô Rômulo, você falou no seu pai, e seu pai já é falecido, eu conheço mais ou menos a sua família, sua mãe sobreviveu, a sua mãe ainda é viva, já está perto de completar 100 anos. Mas está com 99 anos. Um século de vida, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco do seu pai e da sua mãe. Meu pai na realidade, meu pai foi um empresário, né? Tinha indústria de calçado, mas não teve assim, vamos falar a verdade, não teve uma vida fácil. Uma vida difícil, muito levou trabalho, a vida né? também para outros lados e abandonou a família
E minha mãe, com muita garra, minha mãe criou todos os... Nós somos 8 irmãos, né? Uhum. E minha mãe, com muita dificuldade, criou todos nós. E está aí minha mãe hoje com 99 anos, né? Família tradicional aqui da cidade, que é a família Freitas, né? Irmã de Rosa de Freitas, Gumercindo de Freitas, José de Freitas, e aí vai. O Gumercindo é que inspirou a festa da cerveja. Exatamente, festa da cerveja. O Gumercindo bebe muita cerveja, né? E o Juca Mariano, mas o Juca Mariano, me parece que o Irã... O Juca Mariano e o Itamar de Oliveira. Me procuraram. Romulo, será que o Gumercindo bebe mesmo essa cerveja que todo mundo fala e tal? Eu falei, olha, se quiser... Ele era vivo, o Gumercindo? Ele era, aí que é a prova dos nomes. Vamos para o ponto chique. Aí deixou todos nós embriagados e ele saiu tranquilamente. Aí o Itamar, mas o Juca Mariano falou, nós vamos fazer a festa da cerveja e o símbolo vai ser o Gugu Cervejão. E foi aonde saiu o símbolo da festa da cerveja, onde começou toda essa história. A nossa consagrada internacionalmente, a nossa escritora Adélia Prado é sua tia, né? Minha tia Tota, casada com o Zé de Freitas, né, que é irmão da minha mãe, pessoa maravilhosa, né? Não só pelo dom que ela tem, pela pessoa, mas é pela pessoa que é, uma pessoa extremamente simples. Inclusive, eu devo muita obrigação ao Zé de Freitas e à Adélia, porque quando meu pai entrou em dificuldade financeira, né, que abandonou a família, e eles foram que nos proporcionaram um lugar para morar, comprando um barracãozinho na rua São Paulo, falou, ó, enquanto vocês tiverem vida, casa não vai faltar para vocês. E a gente guarda isso com muito carinho, né? A tia Adélia. A tia Adélia e o tio Zé de Freitas. E aí nós fomos tocar a vida. Foi onde que eu comecei a trabalhar muito cedo. 13 anos, já estava trabalhando na Nilo Maciel, auxiliar de... Engraxado. Aí eu passei pelo Gumercindo, né? De engraxado. Depois fui trabalhar na Nilo Maciel. Nilo Maciel era o quê? Nilo Maciel era uma fundição. Sim. Fundição Nilo Maciel. E eu fui menino, 13 anos, eu tinha vontade até que se essa pessoa estivesse vendo esse programa, entrasse em contato. Eu nunca mais vi, ele que era o titular para ir na boca do forno para a gente pegar o guza e ele ou um parente dele, alguma coisa assim, né? Eu nunca mais o vi, porque ele me ajudava muito, você ia lá com arrozinho e taioba, às vezes me dava um pedacinho de carne para comer e tal. E dali eu queria crescer, fui para a Siderúrgica Pains para trabalhar de auxiliar de lanterneiro, 15 anos, mas meu sonho era ser vendedor. Eu falava assim, eu quero ter um sonho, ser vendedor. E Major Floss conseguiu para mim, quando eu tinha 16 anos, através da minha irmã, a Ione, conhecida. A Ione era conhecida do major em Belém, porque entrar na B. Moreira naquela época era como entrar no Banco do Brasil. Aí o Rômulo chegou na B. Moreira do Cal. No B. Moreira do Cal. Aqui está o Rômulo e o presidente da B. Moreira. Como é que chama o presidente? Doutor Pasquale Parisi. Doutor Pasquale Parisi. Era um italiano, um dos meus maiores cabeças que eu vi no varejo, que eu já vi até hoje. Eu acho o seguinte, a B. Moreira foi um exemplo para todos que trabalharam lá. Eu não conheço assim, um profissional que tenha feito a carreira lá dentro que não tenha sido bem sucedido. A B. Moreira era uma escola, porque naquela época ela já pensava em investir no funcionário. Investir no funcionário. Você tinha que fazer cursos e mais coisas. Para você ter uma ideia, eu tenho hoje 181 cursos que eu fiz, venda, supervisão e... Eu te falo que 80% foi feito dentro da B. Moreira. Aqui nós temos o Rômulo, não é? Na guarda-bandeira do Leão 13. Isso aqui já é o segundo grau, Rômulo? Essa aí já era o segundo grau. O professor Lara gostava sempre que eu fosse o portador da carreira, era o porta-bandeira. Aí ao lado dessa foto não anda. E ao outro lado era a Marli Rocha. Foi Miss. Eu carregava do Brasil, ela era Miss. Eu carregava a bandeira do Brasil e a Marli Rocha carregava da bandeira de Minas. E o Rômulo B. Moreira
como é mais, até pegou, né? Todo mundo até hoje fala Rômulo B. Moreira. Foi também um grande esportista. Aqui está o Rômulo Guarani, né? Esse aí é o Guarani. No Guarani. Guarani, exatamente. O Rômulo aqui com a camisa do Guarani. Temos aqui também o Rômulo recebendo um troféu do saudoso presidente da Federação Mineira de Futebol, Elmer Guilherme. Elmer Guilherme. Era uma grande figura, né? Fazer o troféu, era capitão da equipe, veio nos entregar. O Rômulo também, ele não jogava só futebol, não. O Rômulo era um triatleta. Hoje eles batizam assim, um triatlo, uma coisa. Então está aqui um retrato do Rômulo também, numa prova de salto em altura. Salto em altura as Olimpíadas de Divinópolis, elas extremamente concorridas. Colégio estadual com colégio Leão 13, era uma guerra. E nessa oportunidade aí eu ganhei as Olimpíadas, era a última prova, eu ganhei as Olimpíadas para o Colégio Leão 13 e quem me ofereceu essa foto foi o professor Lara, que ele deixou isso pregado lá no painel do Colégio Leão 13 e depois ele me entregou. Uma foto aqui também interessante com relação aos Jogos Pan-Americanos do Brasil. O Rômulo foi distinguido para conduzir a tocha olímpica alusiva aos Jogos Pan-Americanos, né, Rômulo? Aí foi uma escolha eu era diretor de compra da máquina de venda, da Ricardo Eletro. Eu fui escolhido pela Samsung e a Ricardo Eletro para representá-los no Pan-Americano, carregando a tocha olímpica. Foi um orgulho muito grande. E também nesse evento, aqui está o Rômulo Cunha, ao lado do Dadá Jacaré, que foi outro peito que de aço. Conduziu, exatamente, porque eles levaram vários atletas, né? Dario, eu inclusive recebo a taça, a tocha do Geraldão, depois passei ela para o Luizinho, que jogou também no Atlético Cruzeiro. Está aqui também uma foto do Rômulo, essa foto aqui parecendo até seleção brasileira. É a seleção de Divinópolis, né? Eu joguei durante 17 anos como titular da seleção de Divinópolis. Muito bem. Tive o prazer de representar. Essa trajetória do Rômulo, entrando para B. Moreira do Cal e, posteriormente, na sua carreira, destacando o Guarani, esse evento dos Jogos Pan-Americanos, o salto em altura, as Olimpíadas Estudantis, essa trajetória até quando na sua vida? Até mais ou menos você teria quantos anos? Quando eu parei, me parece que em 82. Com futebol, né? Com futebol. Eu tive lesão, né, no joelho. Depois fiquei jogando aí esses campeonatos de veteranos, mas o meu joelho complicou muito, eu preferi largar, sabe por quê? Você ia trabalhar todo dia, inchava, e eu preferi abandonar mais cedo. Aqui, né, mais ou menos a gente está querendo dar aqui uma sequência. Antes, evidentemente, de ser um dos grandes empreendedores antes de ser uma das grandes figuras da Ricardo Eletro, que é nacionalmente conhecida, o Rômulo passou também pelas lojas Estilo, famoso João da Estilo, que é também de saudosa memória. Diretor de marketing e venda na época, isso aí é um concurso que fez para os clientes e premiando aí no final do concurso. Está aí o João aí, saudoso João, né? João da Estilo. Pessoa maravilhosa também, que eu tive o prazer e a honra de trabalhar com ele. Pessoa que eu tive um carinho e tenho um carinho pela família muito grande. Antes do Ricardo Eletro, você também passou por outras grandes redes de eletrodomésticos, né? Eu tive... Logo quando saí da B. Moreira, passei pelas lojas Estilo. Depois o empresário o Batista, do JB, queria montar uma loja de eletrodomésticos, montei a Onda Sonora. Essa Onda Sonora, posteriormente, foi vendida ao Ricardo. E posteriormente eu fui para Kit Eletro, que ficou pouco tempo com o São Paulo Ribeiro, que era um empresário maravilhoso, que Deus o tenha, né? Ele morreu, bateu o avião nas montanhas aí em Belo Horizonte. O São Paulo foi dono do apoio, de uma rede muito grande, e ele vendeu para o Ponto Frio, onde que eu fiquei 2 anos, até ir para o Ricardo Eletro. Aliás,
Aqui o Rômulo e o Ricardo Eletro. Inclusive o seguinte, a minha ida para o Ricardo Eletro teve também como eu montei uma loja para o Batista, né? Empresariei o Batista, que gente, do Hotel JB. Gente fantástica, espetacular também, e que eu também tenho um carinho muito grande. Essa loja foi vendida para o Ricardo, que já era sogro dele, ele era noivo, o Ricardo era noivo, foi vendido e eu fiquei 45 dias com o Ricardo. Foi onde o Ricardo é genro do Batista? O Ricardo, foi uma coisa interessante. Eu vendi o Batista falou, Romulo, você mesmo vende a loja para o Ricardo, fiz balanço, vendemos a loja para o Ricardo me pediu, o Ricardo era muito novinho, tinha 18 anos, 19 anos, o Ricardo falou, Romulo, fica comigo 45 dias, eu precisava de saber mais sobre, porque eu tinha um know-how bom, né, que tinha vindo de grandes empresas, Bem Moreira e tal, ele falou, fica comigo um pouco, eu fiquei 45 dias com ele, na saída ele me abraçou assim, lembro como se fosse hoje, as lágrimas dele desceram, ele falou, Romulo, um dia eu vou ser grande e vou te buscar. E quando ele tinha 10 lojas, ele começou, Romulo, sua salinha está aqui, vem comprar para mim. E eu fui, porque assim, a pessoa... Você trabalhou quantos anos com ele? Ricardo, eu trabalhei 12 anos. 12 anos, né? 12 para 13 anos. Depois você mesmo bateu em retirada, né? Depois eu vi que chegou a hora de eu voltar para Divinópolis, né, Garcia? Viver a sua vida, né? Viver minha vida, minha família, minha esposa não quis ir para Belo Horizonte, né? De lá eles já iam para São Paulo, quer dizer, ia dar um outro passo. E eu estava cada vez mais querendo ficar perto de Divinópolis. E aí eu fiz um acordo com ele, falei, Ricardo, quero voltar para minha terra, não sei nem o que eu vou mexer. Aí ele me propôs, falou, vamos montar uma sociedadezinha para a gente não ficar um distante do outro. Porque assim, eu acho que... reconhecimento, né? Nem se fosse filho do mesmo pai, nós seríamos tão irmãos, entendeu? E tudo isso, né, com essa presença forte, com essa presença marcante, não é? De Dona Marilene, né? Marilene Dona foi Marilene, aqui com você num carnaval, naqueles bons tempos, né? Bons tempos. Marilene foi não, né? É uma parceira muito importante na minha vida. Pessoa que toda a vida foi muito importante. Uma mulher, você sabe que ninguém tem sucesso se não tiver uma mulher... Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Exatamente, a palavra é essa. E a Marilene foi, sempre é e sempre será, tenho certeza, essa grande mulher. Eu gostaria também que, aproveitando esse gancho, você falasse da sua família, dos seus filhos, não é? Dos seus irmãos. Minha família está dizendo, muita gente nem sabe quem que eu sou irmão, né? Eu tenho irmãos conhecidos, o Reinaldo foi presidente do Guarani. Reinaldo Cunha. Reinaldo Cunha. Pessoa inteligentíssima, né? Você conhece ele bem. Pessoa maravilhosa, né? Do coração. Maior do que ele. Maior do que ele. Romeu também foi presidente. Romeu foi Romeu Cunha. Romeu Cunha foi que segurou a primeira base nossa quando nosso pai abandonou a família. Ele foi como um pai para nós também. Romeu, a Ione, minha irmã, também teve uma influência muito grande na nossa vida. Inclusive, na minha ida para Bem Moreira, eu agradeço a ela, que ela foi em Belo Horizonte, lutou com esse major lá para me colocar na Bem Moreira. Eu fui colocado meio sem concurso. Aquele jeitinho brasileiro. Era a época dos militares, 1969, e aí vai. E tem a Ione. O Roberto, às vezes as pessoas conhecem menos o Roberto. Roberto é pai do Alexandre, lá da SAF. Sim. Que é um grande, né, um fisioterapeuta, o Alexandre. Ele tem um outro filho também, que é o Anzo, um senhor advogado. O Roberto tem o José Elias, meu irmão, que pouca gente em Divinópolis sabe. Foi para Rural Minas. Foi para Rural Minas fazer um concurso, com 17 para 18 anos, passou em primeiro lugar e chegou a diretor sem ajuda política nenhuma. Foi diretor da Rural Minas durante muitos anos, entendeu? E hoje ele saiu e várias pessoas, a Rural Minas já tentou levar de volta, ele não vai mais. É mais velho ele? Ele é mais novo que eu. Mais novo do que eu. Ele foi, inclusive, uma coisa interessante. A gente estava em dificuldade e eu não tinha dinheiro para pagar estudo para ele, mandei ele fazer
Mandei ele fazer aqueles... Sabe que no placar que tinha aquele Luso Brasileiro, não sei o que lá, aqueles concursos. Ah, sei. Aqueles cursos. Aqueles cursos. À distância. Eu falei, ó, faz esse curso à distância, você fica desenhando aí, faz esse curso. Instituto Nacional Brasileiro. Virou um projetista através daquilo. E foi ajudar o Aristides Salgado, ele fazia os projetos, o Aristides Salgado fazia plano. Aí depois o governo, que eu não sei qual foi, proibiu isso, e ele ficou desempregado. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou tratar de um menino de 17 anos, mas tudo Deus ajuda. Nós íamos jogar contra o Atlético aqui, em 71, com o Lola. O Lola veio, eu fui jogar para a seleção de... Nós estávamos sentados, esperando acabar a preliminar para a gente equipar. Eu encontrei com o Zé Eduardo, que foi goleiro do Guarani aqui e trabalhava... O dia inteiro? Não, o Zé Eduardo. Ah, o Zé Eduardo. Zé Eduardo, irmão do Pereba. O Zé Eduardo falou comigo assim, ó, eu contei a história para ele, que eu estava precisando de arrumar um emprego para o meu irmão. Ele falou, vai ter um concurso na Rural Minas. Se ele for bom, igual você está falando, quem lá, sabe? Tá dentro. E ele foi lá, passou em primeiro lugar. E aí, a carreira dele... Então tem o Zé Elias, né? O Romeu, o Reinaldo, o Roberto. A Ione, Leninha. Leninha é fantástica. Leninha, Yara, que é dona da Biomi, né, minha irmã. São quantos? Eu tenho uma família abençoada, porque são todos irmãos muito unidos, entendeu? São pessoas assim, maravilhosas, que eu tenho um carinho muito grande. São quantos? São 8, né? 8. Todos vivos, graças a Deus. Graças a Deus. Com a mãe por cima, né? Igualzinho, é a pata que põe assim as asas. Para proteger. Minha mãe até hoje, vai lá todo mundo. Outro dia você mostrou uma foto dela comemorando um aniversário, tomando uma cerveja e tal. Gosta de uma cervejinha, de um vinho. 99 anos. 99, lúcida. Tranquilo. Entendeu? Conversa bem. Você já teve com ela, Já. Né? A mãe dele... Assim, é muito alegre, muito feliz. Tem que ser feliz mesmo. 99 anos viver com essa lucidez. Com essa lucidez e a coragem, né? Ela já, com a idade avançada, fez transplante dentário, muito vaidosa, né? E tal, bonita, né? Exatamente. Realmente uma bênção, né? Família, eu acho que família é tudo. Né, a família é que é responsável por você chegar, por exemplo, né? Que é um grande exemplo de chegar onde você chegou, não é? Exatamente. A base, né? A base foi muito importante, né? Você vê, eu tive uma desestrutura no começo, porque meu pai abandonou a família. Sim, seu pai. Depois ele voltou? O meu pai, na realidade, ele perdeu tudo. Né? Tinha a indústria do meu pai, na época de 60, era uma das maiores... O Garcia, naquela época, ele era um homem que enxergava longe. A indústria empreendedor, né? Um maquinário, entendeu? De ponta para época. Já naquela época. Naquela época, quase tudo, com poucos funcionários trabalhando, mais maquinário. Ele se aborreceu e foi embora? Não é que aborreceu. Meu pai desvirtuou. Assim. Caminho todo. Naquela época, muita mulher, né? Boemia. Boemia. Papai foi embora. Também não culpo, por isso que ele não pediu para vir assim na terra, né? Se eu tivesse culpado, eu tinha que falar com Jesus. Mas ele voltou a conviver com vocês e tal, ou morreu? Nós convivemos, até a morte, convivi super bem com ele, porque assim, não deu certo, né, Garcia? Isso é cada qual com o seu cada qual. Eu não sei o dia de amanhã meu, é verdade, o seu, de outro, né? A gente tem que respeitar. Esse programa aqui mostra o que é uma trajetória de uma pessoa bem-sucedida como o Rômulo Cunha. Então, esses detalhes, né? Eu aprendi uma coisa na minha vida também, assim, graças a Deus, eu não tenho um inimigo. Eu não tenho um inimigo. Eu não sei guardar mágoa de ninguém. Você sempre foi um sujeito muito comunicativo, alegre, falante. Eu gosto de gente. É por isso que eu enveredei pelo caminho da venda. Porque para ser vendedor, porque assim, eu me considero vendedor. Para ser vendedor, você precisa gostar de gente. Ser o servo do cliente. Entendeu? Então, muitas vezes perguntam assim, quando o vendedor vai começar a trabalhar comigo, o que você acha para mim ser um vencedor? Ter metas. Primeira coisa que você fala. Primeira coisa que eu faço, sorriso dos lábios, ser muito humilde, ser servo do cliente, entender
que você que precisa do cliente, não o cliente precisa de você. O cliente nunca precisa de você. Você sempre está servindo ele. Então, tem essa humildade, saber que quem está ali é o cara que vai pôr comida lá na sua casa. Entendeu? Se o sujeito entende, e que o patrão, eu posso falar isso porque fui durante 38 anos funcionário, eu falo sempre isso. E sempre falei, se você conversar hoje com o Ricardo, Batista, o João infelizmente não está aí, as pessoas que eu trabalhei, todos vão ter seus maiores elogios à minha pessoa. Por quê? Eu tratei o meu patrão, que eu falava assim, olha, eu falava com ele, não era para bajular nem para nada, não. É o que eu penso. Primeiro Deus, segundo família, terceiro patrão. Se o patrão meu ficar rico, graças a Deus, eu vou ter uma trajetória boa. Você vai ter sempre o seu emprego. Eu vou ter sempre o emprego. Porque tem gente que torce contra, né? Torce contra. Não, o patrão está ganhando demais. Quem dera, eu falo meus funcionários, torce igual um louco para me ganhar muito. Porque você não vai ter partilha se não ganhar muito. Né? E gostar de gente, cara. Se você não... Então, assim, eu fui uma pessoa que nunca consegui guardar mágoa de ninguém, eu não tenho um inimigo, por mais coisas que as pessoas... Então, do meu pai que eu não ia ter nunca, entendeu? Você é formado em administração de empresa, eu fiz né? administração de empresa. Na Faced aqui. Mas continua vendedor. Vendedor, nasce vendedor e morre vendedor. É uma coisa nata na gente, né? Eu nasci para isso e assim, eu sinto, quando eu faço uma venda, você já me acompanhou várias vezes ali na loja, você já comentou isso em off comigo, você sabe, uma venda para mim, ela representa aquele golaço que eu fiz numa decisão de cabeça. De furar a rede, né? De furar a rede, entendeu? Você tem que ter essa alegria de ir para casa, falar, pô, hoje eu consegui fazer esse e esse tipo de venda. Se você não for assim, você não é vendedor. Você é um cara que está ali para passar. Rômulo Cunha, essa é a história desta pessoa realmente cativante, comunicativa, alegre, uma das pessoas mais agradáveis que eu conheci aqui em Divinópolis. Rômulo, muito obrigado. Eu que te agradeço pelo carinho. Tenha certeza que você é gente da gente. Muito obrigado.